Nesse exercício, a gente vai ver um pouquinho sobre o conceito de resistividade, né? E da variação da resistência em função da temperatura, tá? Então, o exercício fala o seguinte: há duas resistências, R1 igual a R2 igual a 100 ohms, a temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que R1 é de grafite, com resistividade 5.000, 10 a menos 8, e de coeficiente de temperatura, menos 0,004, e R2 é de níquel cromo, com uma resistividade 110, 10 a menos 8, e coeficiente de temperatura 0,0017. Determine as resistências R1' e R2' para a temperatura de 100 ohms. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: numa temperatura de 20 graus Celsius, eu tenho duas resistências que coincidem em 100 ohms. Então, são dois materiais distintos, R1 é de grafite, R2 é de níquel cromo, mas ambas a 20 graus Celsius apresentam 100 ohms de resistência elétrica, tá? Aí ele dá o valor da resistividade, lembrando que a resistividade ela representa a dificuldade de passagem de corrente elétrica de um material em função da sua forma física, então tem aqui metro, né, seu comprimento. E o coeficiente de temperatura é a variação em relação à temperatura em graus Celsius. Então, olha só que interessante. O grafite, o coeficiente de temperatura está como negativo. Então, significa que conforme a temperatura aumenta, a resistência dele diminui. O níquel cromo é o contrário. Então, aqui, ó, ela é positiva. Então, conforme a temperatura aumenta, a resistividade dele aumenta também, tá? Então, como é que a gente resolve esse exercício? No slide, para quem é meu aluno, né, que está acompanhando aí as aulas de eletrotécnica agora no segundo semestre de 2023, lá no slide 17, a gente tem essa equação aqui, ó. Então, a gente tem lá que ρ, que é a resistividade, é igual a uma resistividade conhecida, uma temperatura conhecida, 1 mais alfa, que é o coeficiente de temperatura alfa aqui, vezes uma variação de temperatura, tá? Essa aqui é a equação que a gente tem que relaciona a resistividade a uma determinada temperatura, né? Que eu não sei qual é o valor dessa resistividade, eu consigo descobri-la sabendo uma resistividade a uma temperatura conhecida, tá? Como a resistência e a resistividade são diretamente proporcionais, eu posso escrever essa equação desse jeito aqui, ó. No lugar do ρ, né, de resistividade, eu ponho a resistência elétrica. R é igual a R0, ou R inicial, 1 mais coeficiente de temperatura, variação de temperatura, tá? Como que isso vai resolver meu problema? Então, vamos fazer o grafite primeiro, tá? Então, a gente vai trabalhar com o grafite primeiro. Como ficaria o grafite? Então, usando essa equação aqui, eu vou ter o seguinte: R1', que é a temperatura, a resistência que eu quero descobrir, né, com 100 graus Celsius, vai ser a temperatura, a resistência inicial, a temperatura de 20 graus, ó, 100 ohms, então eu ponho aqui 100 ohms, 1 mais o alfa do grafite é negativo, então esse cara aqui, ó, 0,0004, 0,0004, vezes uma variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Seria os 20 com 100. Então, temperatura final 100 menos temperatura inicial 20, tá? Fazendo essa continha aí, vocês vão chegar num valor de resistência de 96,8 ohms. Então, aqui a primeira resposta a gente já tem, tá? Então, a gente sabe que o grafite aqui, o resistorzinho de grafite, que a 20 graus Celsius era 100 ohms, a 100 graus Celsius ele vai apresentar 96,8 ohms, tá? A ideia é a gente repetir a mesma coisa com o de níquel. Então, para o níquel, tá? Então, como é que fica? Então, R'2 é igual. A resistência inicial dele era 100, 1 mais o coeficiente de temperatura dele, a gente vem aqui, ó, 0,00017, positivo. Então, 0,00017, que multiplica o ΔT, que é variação de temperatura. Temperatura inicial 100, temperatura final 20. Resolvendo essa continha, a gente chega no valor de 101,36 ohms. Então, olha só que legal. Dá pra gente entender aqui
a questão do sinal negativo no coeficiente de temperatura, né? Então, aqui, ó, no grafite era negativo, a temperatura subiu, a resistência diminuiu. No níquel, que o coeficiente de temperatura é positivo, a temperatura subiu, a resistência também subiu, tá bom? Então, resolvido o exercício, qualquer dúvida, deixa os comentários ou manda mensagem para mim. Valeu!